Bom, gente, boa noite. Para quem está aqui presencial no Lar Espírita Luiz Gonzaga, para todos de casa que estão nos assistindo, ou melhor, vão nos escutar, porque tanto eu, Cristina, que vou ser dirigente da reunião de hoje, quanto o Carlos Emanuel, que vai ser o palestrante, nós não vamos aparecer. Vocês, para quem está em casa, vão só escutar as nossas vozes, tá? Para todos que estão aqui, sejam todos bem-vindos, uma boa noite. Nós vamos fazer a página de abertura, do livro Pão Nosso, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 42, Sempre Vivos. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso, vós errais muito. Jesus, Marcos, capítulo 12, versículo 27. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual, utilizando a palavra morte nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza, e inúmeros espiritistas nos têm como fantasmas de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui, quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra, ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos e imortais. Senhor Jesus, estamos aqui hoje nessa noite, agradecendo a oportunidade por estarmos aqui mais uma vez, podendo falar do seu Evangelho e poder falar da Boa Nova. Que o Senhor possa ajudar o nosso amigo Carlos a proferir uma boa palestra e que possa abençoar a todos nós, encarnados e desencarnados, que porventura se encontram aqui presentes ou que estejam também as pessoas assistindo a nós agora, nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Depois tem que ver o relógio porque aqui, está assim. tá. Então, queridos amigos, boa noite a todos mais uma vez, os nossos queridos irmãos que também nos acompanham online.
É assim, grande felicidade para mim, né? É a primeira palestra presencial depois de todo esse momento. Eu tenho gravado palestras e colocado no site, mas a felicidade de estar voltando, né? Estar olhando nos olhos de vocês para a gente estudar junto essa doutrina, para mim é de grande felicidade nesse instante. Então a gente, pessoal que está no Face, vai nos acompanhar através dos slides, né? Vocês também terão a oportunidade de está sendo projetado aqui. Esses temas que nós vamos desenvolver agora em setembro tem a ver com a questão da valorização da vida, porque setembro é o Setembro Amarelo, né? É uma campanha de valorização da vida, onde tenta tratar sobre temas que importam, né? O suicídio e outras questões de cuidado com a vida. Então é bastante importante a gente estar percebendo que durante esse mês de setembro a nossa temática ela vai rodar ao redor desse tema, em que o suicídio, na verdade, ele está diretamente relacionado às questões de valorização da vida. Então é um tema de valorização da vida que precisa ser entendido. E aí a gente vai começar, o título do nosso estudo, né, o tema que nos foi proposto é suicídio fruto do desconhecimento. A gente encontra no Evangelho a importância dessas questões do conhecimento, porque Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Jesus deixa muito claro para a gente o que vai acontecer quando a gente conquistar o entendimento de todas as coisas, né? O Espírito vai se libertar de tantas coisas que nos mantêm presos à dor, ao sofrimento, às mazelas da vida física. Esse desconhecimento de não sabermos o que estamos fazendo aqui nos tem provocado muito sofrimento. Então Jesus nos alerta nesse aspecto. E aí eu coloquei aqui, olha, suicídio fruto do desconhecimento do que é a vida. Veja a página de estudo de abertura. Quando a gente, né, que ela traz para a gente sempre vivos, ela levanta a questão que nós, como não existe o acaso, né, que nós vamos abordar, ela nos dá já esse primeiro entendimento do que é a vida. A gente começa a perguntar, que a gente fala de morte, né, e fala de vida. Morte e vida, duas situações antagônicas. Mas a grande questão é: o que é a vida e o que é a morte? Porque nós podemos perceber, e vamos perceber isso com o estudo, que a vida, ela pertence ao ser, ao espírito, que é imortal. E a morte pertence ao estágio evolutivo, ao momento material que nós, enquanto espíritos, utilizamos para nos manifestar. Então a gente vai perceber que essas duas condições, elas, apesar de parecerem antagônicas, elas são momentos diferentes na existência da criatura. Então, o desconhecimento do que é a vida e se a morte existe é que nos tem levado a vivenciar situações que nos provocam dor, sofrimento, tudo pelo desentendimento do propósito do que seja a vida. Então, vamos lá. Quando a gente fala de conhecimento, né? Todo conhecimento ele é multidisciplinar. O que significa? Nós podemos pegar qualquer área do conhecimento humano e analisar aquilo dentro de uma ótica. Então, o tema suicídio ele é tão complexo, né? Essa questão da vida, a vida ela é tão complexa que nós poderíamos analisar isso de muitas formas, de muitos contextos, em várias áreas do conhecimento humano. Então eu fiz algumas anotações para a gente poder começar a desenvolver. A medicina, por exemplo, ela vai tratar das causas e dos efeitos orgânicos. Então, eu citei como exemplo o desequilíbrio hormonal. Um desequilíbrio hormonal, uma pessoa que tem baixos índices de hormônios de ocitocina, serotoninas, essa pessoa organicamente vai ser estimulada a um estado de depressão, de tristeza, de angústia. Então a medicina, quando olha uma pessoa nesse estado, ela vai observar os aspectos orgânicos do corpo físico e o quanto aquilo está influenciando na criatura. A gente tem a psicologia, as causas e efeitos psicológicos,
Então a gente tem doenças como a esquizofrenia, transtorno bipolar, que são doenças de cunhos psicológicos que também pode causar e influenciar o indivíduo a tomar atitudes, a ver a vida de uma determinada forma, não é isso? Temos a sociologia. A sociologia, nós temos causas e efeitos sociais. Eu cito ali, por exemplo, esse joguinho da baleia azul. Veja que há um tempo atrás, né, vocês devem lembrar, foi disseminado entre os jovens um jogo, né, era um jogo, uma atividade social em que os jovens participavam e que induzia a essa prática do suicídio aos jovens e às crianças. Então a gente vê que às vezes uma circunstância social tem uma interferência direta no comportamento do indivíduo quando ele toma decisões. A antropologia, por exemplo, as causas antropológicas, o harakiri dos samurais. Os samurais, por orgulho, eles não, como dizer assim, era mais, vamos dizer, honroso para ele se matar do que se deixar ser capturado. Porque quando ele se deixa ser capturado, ele está dizendo que o outro é mais forte do que ele, e então ele fica na condição inferior. Então ele pegava e praticava esse harakiri para que ele não se sentisse então inferior àquele tipo de indivíduo. Então isso acontecia muito no Japão, né, medieval, naquelas épocas antigas. Então era uma prática honrosa a pessoa pegar e tomar aquela atitude para poder então se sentir uma pessoa honrada. E aí a gente vai observar que essa prática, essas questões do suicídio caminham com a gente na humanidade durante muito tempo. Muitas motivações, muitos valores, e a cada um deles dando um entendimento. Se você vai, como disse, a um médico, ele pode de repente dizer assim, olha, você está assim por questões hormonais, você tem que tratar. Se você vai ao psicólogo, olha, você tem um comportamento que você precisa também tratar. Ah, você está fazendo assim porque você está seguindo essa orientação do jogo. E aí a gente vai percebendo que isso é uma coisa ampla de estudo, mas todas essas questões aqui, se vocês pararem para observar, está falando da vida orgânica, da vida material, do homem, do dia a dia, enquanto na sociedade, no seu comportamento, nas suas atitudes com o corpo. E aí entra, não é, a pegada do nosso estudo, o grande conhecimento. Nós somos espíritos imortais. A vida no corpo de carne ela é transitória e passageira. A morte não existe para o ser, para a alma. Nada que nós façamos extingue a vida. Nós podemos extinguir a vida do corpo físico, mas enquanto espírito imortal, é uma questão de tempo você reencarnar e formar um novo corpo. E aí a gente começa a perceber que vivenciamos mais como homem de carne e de osso, dando os valores e entendimento às nossas atitudes, como se o nosso corpo, a nossa vida física enquanto encarnados fosse tudo. Não o ser imortal, que tem a importância devida, que nós vamos observar o quanto isso é importante. Então agora vamos à doutrina espírita. A doutrina espírita a gente tem a questão 25 do Livro dos Espíritos, que ela tem a seguinte pergunta que Kardec faz aos espíritos. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta? Como as cores o são da luz e o som é do ar? Então olha só, veja, eu sempre fico assim muito impressionado com o trabalho de Kardec, a profundidade das perguntas, quando Kardec vai pedir aos espíritos resposta para algumas questões da vida, ele faz algumas colocações e as respostas então trazem para a gente um desdobramento assim tão profundo. Então olha só a preocupação de Kardec. O espírito independe da matéria? Quer dizer, olha, corpo é corpo, espírito é espírito. Nós somos independentes? Ou é apenas uma propriedade? Quer dizer, o nosso espírito, ele é uma emanação do corpo de carne? Porque às vezes a gente fala assim, o meu espírito. Quando você fala assim, o meu espírito, você está querendo dizer o quê? Que o seu corpo de carne tem um espírito?
É isso que Kardec está perguntando. Ah, o espírito é uma emanação do corpo de carne? O corpo é que tem um espírito? Então, extinguindo o corpo, extingue-se o espírito. Não é verdade? Como Kardec leva os espíritos. Como as cores são a propriedade da luz, então o espírito é uma consequência do corpo. Só existe um espírito enquanto existe um corpo? E os espíritos respondem para Kardec. São distintos uma do outro. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Então o que ele está dizendo? Olha, corpo é corpo, espírito é espírito. Mas esses dois elementos eles precisam se unir, e aí a palavra que ele usa, intelectualizar, trazer conhecimento. Não é? Intelectualizar é fazer com que o conhecimento prospere, tanto na questão da vida material como da vida espiritual. Então nós reencarnamos com o propósito de poder progredir em conhecimento, progredir em entendimento. E por isso, então, nós encarnamos, porque a gente diz, poxa, por que nós precisamos reencarnar então? Então, por que a gente não fica no plano espiritual estudando e aprendendo? Mas a matéria, ela nos oferece circunstâncias importantes, por quê? A gente vai parar e analisar que quando a gente reencarna com a bênção do esquecimento desse novo corpo, começa-se um projeto novo. Então, se nós não começássemos um projeto novo e tivéssemos errado muito numa reencarnação passada, lidar com aqueles erros, aqueles equívocos, seria demais pesado para nós. Então, a matéria, ela dá essa oportunidade do espírito fazer assim, um apagão momentâneo e começar ali, naquele instante, um novo projeto. Então, se você foi o que você foi no passado, não importa. Hoje é um novo projeto. Então, ó, no mundo material, o corpo é por onde todo o espírito se manifesta. E aí, olha só a questão da gente perceber, o corpo é uma ferramenta, é um instrumento, porque eu sou a inteligência que controla e que comanda tudo isso. O corpo é um instrumento, a vida material é um instrumento. Eu estava pensando, por exemplo, como que a gente poderia falar das oportunidades reencarnatórias de aprendizado. Eu tenho para mim que a melhor forma da gente poder entender o que é o aprendizado do espírito é entender que o ser está aprendendo a fazer gestão de recursos. Então, lhe é oferecida alguma ferramenta. E você, como um ser inteligente e imortal, você vai usar aquela ferramenta. A gente, por exemplo, que é profissional, que já trabalhou às vezes numa carpintaria, às vezes você precisa de um martelo, não tem, você pega o alicate e bate com o alicate mesmo, não é verdade? O negócio é o prego entrar. Então o que a gente está fazendo? A gente está usando um recurso, uma ferramenta para chegar a um objetivo. Assim é o corpo, a vida material para o espírito. E a gente não percebe isso por quê? Gestão de recursos. Eu reencarno, tenho uma vida onde eu tenho muita fartura de dinheiro, e eu vou ter que aprender a lidar com essa posse, com essa quantidade de dinheiro, aprendendo como inteligência a fazer gestão desses recursos. Mas reencarnar também na pobreza com dificuldade é também fazer gestão de recursos. Porque uma coisa é gerir o muito, outra coisa é gerir o pouco. Mas qual é a lição? É o gerir. O que o espírito está fazendo? Aprendendo a gerir. Então não adianta você aprender a gerir só o muito, não é verdade? Ah, porque eu queria um corpo assim, um corpo assado. Bom, um corpo deficiente. Qual as oportunidades na gestão da inteligência um corpo deficiente provoca para um espírito? Quanto um espírito tem que exercitar a sua inteligência para se manifestar? Como eu falei, você não tem um martelo. Então vamos bater com o alicate. Então, com isso, a gente vai alcançar o objetivo com as ferramentas, com os recursos que nós temos. Isso é bastante importante, a gente começar a separar que a lei do progresso, né, nós somos criados simples e ignorantes, e através da lei do progresso nós caminhamos para Deus. Então, quem é esse que caminha para Deus? Não é eu, encarnado Carlos Emanuel, é eu, espírito imortal, que terei muitas oportunidades, muitas passagens sobre a face da terra
para desenvolver a minha intelectualidade, a minha moralidade, para aprender a fazer gestão de recursos. Então, uma hora eu reencarno como mulher, outra hora eu me reencarno como homem, uma hora como japonês, outra hora como brasileiro. O importante, porque cada cultura, cada povo, ele traz oportunidades pedagógicas de aprendizado, não é verdade? Então, tudo no final são lições. Continuando, a imortalidade da alma, então. Nada do que façamos interrompe a vida, pois somos espíritos utilizando-se de um corpo e na condição de espírito somos imortais. A gente começa a parar e perceber, por exemplo, eu nesse instante, eu tenho uma doença, venho a ser vitimado, desencarno, vou ao plano espiritual. Eu continuo no mesmo lugar, na mesma posição que aquela inteligência que conquistou até aquele instante. A única coisa que vai acontecer é que eu vou reencarnar novamente, lançando mão de outras ferramentas para continuar dali. Então, o ser imortal, o espírito imortal, ele não morre nunca, ele não para nunca. Ele vai fazendo estágios transitórios, né? E continuando sempre. Então, durante a vida no corpo, o espírito se encontra num estado de união com este. Então, agora, enquanto encarnados aqui, nós estamos num estágio de união entre o corpo e a matéria. O que quer dizer? Tudo bem, eu entendi. O que ele está querendo dizer nessa reflexão é que um estado de união que nós estamos unidos, mas somos independentes. O corpo é uma ferramenta, é um instrumento. O corpo não é a vida. Porque às vezes a gente se comporta como se o corpo fosse tudo, como se a vida fosse o corpo. Não é? Eu tenho duas mãos, se eu perder uma mão, eu vou ter dificuldade de usar as ferramentas que têm necessidade de duas mãos. Mas em momento nenhum, esse corpo que tem uma mão só vai me impedir de ter possibilidade de aprendizado. Então a gente vê que as reencarnações são sempre projetos educativos. Por isso que numa reencarnação a gente vem com o corpo assim, na outra com o corpo assado, na outra dentro de um contexto social. Por quê? Gestão de recursos. Estamos aprendendo a viver. Estamos aprendendo a usar os recursos. Se a existência não pertence ao corpo, como fica a perspectiva da desistência ou de um desejo de recomeço? Não acabamos com a vida, mas nos machucamos. Então, o que a gente vai parar e perceber que quando a gente toca nessa questão de valorizar a vida, não é valorizar a vida no sentido de dar valor. Então, se tudo que eu tenho, um corpo valoroso, sadio, atlético, eu não fico doente, eu não tenho problema, eu vou ter um corpo, uma vida valorosa, porque eu não tenho dificuldade. Esse entendimento vai na contramão do verdadeiro sentido da vida. E a prova fácil da gente perceber quem são os espíritos que nós mais valoramos. Quem são os espíritos que nós mais damos valor? Vamos na Igreja Católica. Os santos foram pessoas que passaram por circunstâncias extremamente difíceis, dolorosas, de sofrimento e de dor, mas foram fiéis ao princípio da sua fé, não é? Foram fiéis a essa relação com Deus, acreditavam em Deus de tal forma que isso demonstrava que eles se acreditavam em espíritos imortais. Não importa o que acontecesse com o corpo, não importa o que acontecesse com a sua vida material, o quanto ele sofresse, porque ele sabia que ele era um espírito imortal e que tudo isso daqui era transitório. Então, a gente vai perceber que não é o corpo que define o nosso estado do que é bom ou que é ruim para nós. É o que nós utilizamos como recurso de aprendizado para crescer espiritualmente, para que a gente possa se aproximar de Deus, porque religião é o religare, é a volta da criatura ao Criador. E o Pai é perfeito. Qual é o caminho da criatura ao Pai? A busca da perfeição. E a perfeição se adquire o quê? Através das provas. O espírito
os Espíritos nos têm dito que quanto mais simples e ingênuo é o indivíduo, menos duras são as suas provas, porque ele não tem condições de lidar com a dureza dessas provas. Então, quando a gente vê uma pessoa assim que não tem problema na vida, não pensemos que é mérito. É um espírito que ainda não sabe lidar com as provas duras. Quando a gente vê uma pessoa sofrendo, passando por bastante dificuldade, é aquele espírito que já está na última série estudando as matérias mais difíceis. Então, quanto mais difícil e complexa for as provas de nossa vida, mais denota amadurecimento dos nossos espíritos. Mais nós estamos nos aproximando da condição do aprendizado superior, de lidar com as mazelas mais difíceis que a vida pode nos oferecer, nos mantendo ali equilibrados. Como disse para vocês, é a prova dos santos, desses espíritos que vieram, tiveram um sofrimento na questão material de suas vidas e deixaram uma luz como espíritos imortais que transcende e que ilumina toda a história de sua vida. Nós não lembramos dele como pessoas fracas, que ficaram doentes, que foram perseguidas, que nós lembramos dele como grandes da humanidade, exemplos para nós. Então, como nós chamamos os santos de exemplo e não queremos sofrer? Não é? Como conquistar essa mesma grandeza, essas mesmas dificuldades e não passar pelas problemáticas do aprendizado? Como se tornar um espírito de alta hierarquia sem ser capaz de lidar com as provas complexas que uma vida dura e difícil pode nos oferecer? Não é verdade? A gente tem prova disso vivo dentro da casa espírita, porque a maioria de nós que procuramos o caminho religioso normalmente estamos passando por problemas duros e difíceis que a gente não encontra resposta em situações e a gente vem à espiritualidade. Por quê? Você imagina ter todo o dinheiro que você precisa, ser muito rico, né? Comer o que você quiser, não ter problema de dificuldade. Você vai procurar Deus para quê? Está tudo dando tão certo, você tem toda a facilidade de vivenciar uma vida sem sentido. Você vai se preocupar com o quê? Vai se aborrecer com o quê? Se tudo é tão fácil. E aí o que a gente vai observar? Que Jesus exemplifica isso. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Quanto mais fácil as coisas se tornam, menos a gente valoriza. Quantas famílias ricas que deixaram tudo para os seus filhos e eles, sem valorizar, jogaram tudo fora. Enquanto os pais que conquistaram aquilo através do trabalho, do suor, compreenderam quanto vale cada minuto de luta, de sacrifício, de trabalho para conquistar aquilo. Mas dá para uma pessoa aquilo de mão beijada e você vai ver que normalmente ela não vai saber conservar. E aí a gente vai falar de processo. Suicídio não é um ato fatídico, mas um processo que gera como culminância um ato fatídico. Pode ser bem rápido ou levar bons anos. Quando a gente fala de suicídio, normalmente nos vem aquela questão do momento fatídico, fulano se matou. Então a gente está pensando no ato da pessoa ter tirado a vida do seu próprio corpo. Mas na verdade, o que a gente vai perceber que naquele instante, o que importou ali foi uma desistência, foi um desânimo, foi uma atitude intempestiva que levou ele a fazer aquele tipo de atitude, mas ele nunca fez aquilo e daquele instante ele resolveu. Então uma pessoa que é triste, que está angustiada, que está magoada, ela não demonstra isso já num processo. E aí a gente vai parar e vai observar que muitas coisas se manifestam na criatura que já estão nos mostrando o quanto o indivíduo está sabendo lidar com a vida no que ela significa. Porque imagina você que assim, eu quero ser uma pessoa rica, eu quero ser uma pessoa rica, eu quero ser uma pessoa rica. E de repente a riqueza não vem porque não é um momento reencarnatório. Você veio para estudar agora a gestão de poucos recursos. Você não vai ficar rico nessa encarnação porque a sua programação não é essa. E de repente você fala, bom, se não é desse jeito, então eu não quero.
E aí a gente vai perceber que entre essa atitude de desistência existiu todo um processo que foi acontecendo do indivíduo e se desmotivando e se desanimando. Por quê? Porque ele estava focado naquele objetivo, aquele objetivo cada vez mais distante dele, e aí então ele desiste, ele desanima. E a grande pergunta é: qual é o objetivo que nós temos em nossas vidas? São alcançáveis? Estamos dando valor às coisas da matéria? Se amanhã surgir uma doença nos convidando a passar na nossa vida por algumas provas circunstanciais de educação, nós estamos preparados para se perguntar: Senhor, o que queres de mim? Por que eu estou passando pelaquela doença? Será que Deus de repente não gosta da gente? Não, você tá muito ruinzinho, olha, vou te dar um castigo, vou te dar uma punição para você ficar doente. Mas nós não somos espíritos em aprendizado, nós não temos que aprender, e quanto mais nós progredirmos, não temos que lidar com situações mais complexas. Então, o que vai acontecer é que, se eu tiver foco nisso, se eu me acreditar como espírito imortal, e que nada que eu fizer vai interromper a vida, mas interrompe o projeto educativo, aí eu vou tomar uma atitude diferente. Às vezes assim, eu vou tentar usar exemplo para vocês entenderem e não ficar complexo os ensinamentos. Às vezes você reencarna com um irmão que foi um espírito, um inimigo constituído por você em outras reencarnações, e a maior lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. As leis reencarnatórias vão fazer com que esses dois espíritos comecem a reencarnar juntos, para que eles possam desfazer aquele erro e que a lei de amor, a maior lei de Deus, prevaleça no comportamento entre essas duas criaturas. Mas nós dois temos histórias, momentos duros e difíceis do passado reencarnatoriamente. Um chutou a canela do outro, um prejudicou o outro, um fez qualquer tipo de problema. E aí as leis reencarnatórias nos trazem junto. Para quê? Para a gente se acertar. Aí de repente eu simplesmente vou e dou um basta nessa situação, não falo mais contigo, não quero saber de você, nunca mais quero te ver. Isso, se a gente parar para refletir, é um suicídio reencarnatório, do projeto reencarnatório. Por quê? Porque você nunca mais vai falar com seu irmão e você vai estar interrompendo um projeto de acerto que na próxima reencarnação você vai ter que reencarnar de novo para estar passando pelaquela situação de novo. Porque o projeto é você se acertar para construir a lei de amor entre um e o outro. Então nada que eu faça agora, que eu interrompa a vida, a minha vida, que eu pare de falar com ele, nada vai extinguir aquele compromisso espiritual que eu tenho de poder me reajustar com os meus desafetos. Então Jesus nos chama a atenção sobre isso através da lei do perdão. Quantas vezes devo perdoar? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por quê? Porque a maior lei é amar a Deus sobre todas as coisas e a seu próximo como a si mesmo. Então, a gente vai começar a parar e ver que no nosso... Como estamos de horário, Cristina? 8h03. 8h03, a gente vai até... 15, né? Tá. 10, 8, 15. Tá. Então, nesse projeto reencarnatório que é a nossa vida, nós vamos construir sempre a oportunidade dessa educação que nós precisamos. Então, eu tenho dificuldade com aquela criatura, eu preciso aprender a amá-la. Se eu, por exemplo, tenho dificuldade com a vida, com a gestão de recurso, eu tenho que aprender a fazer aquela gestão de recurso. Então, a vida, ela é uma escola nesse sentido mais amplo. E como eu tento, sabe? Esse tema é muito difícil, porque eu estou escolhendo palavras para não ficar formando imagens mentais. Quando a gente fala de suicídio, normalmente isso traz imagens mentais de muita dor, de muito sofrimento, de muita angústia. É um tema que poderíamos dizer assim um pouco pesado, mas pesado no sentido de nós compreendermos que
não existe como interromper a vida, ninguém interrompe a vida, eu interrompo uma encarnação e depois tenho que reencarnar novamente. E aí, continuando para a gente compreender mais, o que acontece? Você, quando, num gesto que tenta interromper, por exemplo, a vida, você não consegue interromper a vida, porque o espírito vai continuar vivo. Mas quando a gente tem essa intenção, a gente está causando um machucado no nosso corpo que vai refletir no nosso corpo espiritual. Aí acontece um grande problema para a gente entender. Por quê? Para a gente não ir muito fundo, o perispírito, que é o corpo espiritual, ele é o modelo que constrói o nosso corpo físico. Ali vocês vão ver o blastócito, é um ovo que tem um grande número de células-tronco. E aí, quando o espírito reencarnado ali, num determinado momento, é o perispírito que começa a dizer para essas células como que ela vai constituir o corpo. Então, quando não tem um espírito encarnado, esse ovo, no caso, há um aborto espontâneo, porque aquelas células morrem porque elas não sabem o que fazer. Então, cada espírito constrói o seu próprio corpo. E constrói através de quê? Dos valores que ele tem, dos valores que ele construiu ao longo das reencarnações. Então, veja o seguinte, quando eu tenho uma atitude, né, você contra você, para a gente entender melhor isso. Quando eu tenho uma atitude, por exemplo, eu quero interromper a minha vida, acreditando que interrompendo a vida, eu estou interrompendo a vida de verdade. Mas não, eu vou interromper a oportunidade de estar preso a um corpo. Porque o espírito vai ao plano espiritual do jeito que ele é. A morte do corpo físico não faz nada de diferente senão nos atirar no mundo físico. Agora, quando uma pessoa, e aí motivado, como a gente fala assim, esse conhecimento, né, pode ser inúmeros motivos aqui, imagina, queridos, cada criatura é um universo em si próprio. Cada um tem seus motivos, os seus valores, as suas particularidades. E todas elas se somam para uma tomada de atitude. Mas o grande problema desse tipo de ato é que a gente vai ver que a criatura se volta contra ela própria. Então, quando eu quero exterminar o meu corpo, é o meu espírito que quer exterminar o meu corpo. E quando eu alimento essa vontade, quando eu quero me exterminar, e eu não consigo fazer isso porque eu sou um espírito imortal, essa energia de destruição, ela vai atacar o meu corpo espiritual também. Então, por isso que a gente vê nos relatos espíritas, de grandes obras que tratam dessa temática, então o espírito tirou a sua vida cometendo um gesto ele qualquer, que isso não importa. E aí ele chega no plano espiritual e fica sofrendo aquelas dores físicas, fica sofrendo aquelas lesões que ele causou no corpo. Por quê? Porque antes dele fazer aquilo fisicamente, ele construiu aquilo nos seus pensamentos. E o pensamento acompanha a alma, acompanha o espírito. Então aquela vontade de se autodestruir acompanhou o ser, influenciou o seu corpo espiritual e ele fica no plano espiritual numa condição de sofrimento de muito tempo, até que ele se renove, até que ele consiga respirar vibrações elevadas, e quando ele se reequilibra, então a sua saúde espiritual começa a voltar. Então observem, queridos, o quanto a gente parar e observar a importância que cada criatura tem em si própria. Porque é dos valores que vão em nós, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, que está diretamente ligado ao nosso estado de paz, de saúde e de felicidade. Por exemplo, espíritos desses santos que a gente citou, eles chegam no plano espiritual num estado de luz e de grandeza que nos surpreende. No entanto, quando estavam aqui, o seu corpo estava macerado, sofrido,
né? A gente vê a história de tantos santos com tantas situações, né? Naquele estado deplorável do corpo de carne, e desencarnam, vão ao plano espiritual e irradiam uma luz. Por quê? Como disse, não é o corpo que controla a alma. Aquela luz, ainda que no corpo debilitado, no corpo sofrido e machucado, existia uma alma que estava ali confiante, na certeza de que existe um Deus, um Pai que é justo, que é misericordioso. A luz pulsa em suas energias espirituais. Então o seu corpo espiritual irradia saúde, irradia equilíbrio conforme os seus pensamentos. Jesus nos fala, parafraseando, o espírito está aonde está os seus pensamentos. Porque enquanto os espíritos imortais envolvidos pelo corpo espiritual, esse corpo reflete a nossa condição espiritual e não física. Então um corpo limitado, um corpo doente, que às vezes pode nos causar desânimo, tristezas e angústias, está proporcionando ao espírito a oportunidade de grandezas espirituais, de lidar com sentimentos valorosos. E se aquele espírito lidar com aquilo com grandeza, o que vai acontecer? Ele vai chegar ao plano espiritual numa condição de radiação de luz gigantesca. Então, a gente vai observar o quanto o conhecimento, a necessidade de entender o porquê do sofrimento. Aquele sofrimento que nós temos enquanto espíritos encarnados ligados a um corpo, as coisas que às vezes nos desanimam, nos desmotivam, qual o verdadeiro sentido disso? Por que nós passamos por isso? E se a gente compreender que são oportunidades de aprendizado, de gestão de recursos, a gente vai dizer assim, bom, então que venham as provas duras, que venham as provas difíceis, porque se eu conseguir aprender essas lições e me tornar uma alma grande e superior, eu estarei mais próximo do Pai. E ao passo que eu ficar tentando vestir aquela capa, né, do pobre coitado, do vitimismo, eu não sou ninguém, a vida é tão ruim, o que eu estou fazendo? Eu estou fugindo das oportunidades que as lições de engrandecimento do Espírito nos oferecem, nos dão oportunidade. Então, nós nunca podemos e devemos voltar as nossas forças contra nós mesmos. Nós temos que usar a compreensão e o entendimento que o sofrimento são ocasiões pedagógicas para a construção de virtudes e de valores superiores. Não é verdade? A gente vai parar e é assim, como eu deixei, fica claro, a gente homenageia todos esses espíritos que foram santos. Por quê? Porque foram grandes diante do sofrimento. E a gente está na contramão. A gente desanima, a gente desiste, né? A gente prefere um caminho de obstar aquela circunstância, causando machucados e prejuízos, porque é aquela situação que você imagina. Eu até tenho um ditado popular que eu costumo brincar, vocês já devem ter ouvido assim, queira ou não queira, o cabrito vai para a feira, né? Esse ditado, isso é um ditado nordestino, né, que a gente tem lá no Nordeste do Brasil, é o seguinte: a lei imutável do progresso vai nos arrastar para o colo de Deus. É só uma questão de tempo, não é verdade? E aprender a lidar com todas as circunstâncias e com todas as situações são muito importantes. E como nós aprendemos a lidar com isso? Através do conhecimento, do entendimento. Então, vejamos que, chegando já ao final dos nossos estudos, a gente perceber que somos espíritos imortais. O corpo é transitório e é passageiro. É instrumento de aprendizado. Se eu estou aqui reencarnado nessa vida, com essa família, com esses que estão ao meu redor, quais são as lições que eu, enquanto espírito imortal, que estou aqui transitando nesse instante, posso aprender? O que, né, tem aqui que eu posso aprender? E aí a gente vai parar e vai observar que toda oportunidade é uma oportunidade santificante. Agora, adianta aí, como a gente falou, bom, não quero.
desisto, desanimo, o que vai acontecer? Os compromissos espirituais ficam. Enquanto a gente não aprender, enquanto a gente não crescer espiritualmente, nós vamos tentar novamente. Nós vamos tentar novamente, porque o que importa é essa construção, é esse aprendizado. Então, a morte não existe para o espírito. A morte não interrompe nada senão a oportunidade reencarnatória. Os compromissos continuam os mesmos, só que com maiores machucados. Porque, como falei, isso é muito importante, a gente entender que todas as vezes que a gente se volta contra si próprio, a gente causa esse tipo de dor e de sofrimento. Por exemplo, nós estamos, só para concluir, nossos queridos amigos a Cristina e o Luiz, que são médicos, e a gente estava falando dessa construção espiritual. Então, às vezes, o nosso corpo físico hoje ele não está produzindo a quantidade de hormônios necessários, aí você vai procurar um médico para fazer um tratamento, né? E aí você vai tomar lá uma recomposição hormonal, algumas medicações que vão te ajudar a você reequilibrar o corpo. Mas se a gente não mudar a chave da nossa consciência, o que vai acontecer? Eu vou estar fazendo uma suplementação orgânica, mas o ser, que é o espírito, continua falando para a sua suprarrenal, falando para suas glândulas, que não vale a pena ser feliz, não vale a pena ser triste. E isso ela entende e diz assim, então não preciso fazer o hormônio da felicidade. Então não preciso fazer isso. E aí o que a gente vai dizer? Ah, mas eu reencarnei hoje com um corpo que está debilitado, que não produz ocitocina, e eu não consigo ter momento de satisfação. Então eu estou sendo punido porque eu recebi esse corpo, mas o corpo somos nós que construímos. Então não podemos botar a culpa em Deus, que em algum momento na história de nossas vidas, nós criamos manchas perispirituais, aquela coisa de você arrastar uma tristeza. Longos anos de sua vida, nós estamos disparando ordem para esse modelo biológico que está fazendo com que os nossos órgãos não trabalhem, que a nossa saúde fique debilitada. Por quê? Porque o corpo obedece às ordens do ser. E aí a gente vai parar e vai observar que é tudo um processo. Não basta, eu estou levantando essa questão, porque a gente às vezes escolhe sempre o caminho fácil, né? Doutor, me dá um remedinho aí, né? A gente vai lá, toma um remedinho, aí aquele remedinho dá aquela sensação de prazer, mas passou o remedinho, cai na mão da alma de novo, cai na mão do espírito. Então, um espírito que não quer ter coragem, um espírito que não quer ser vitorioso, um espírito que prefere a tristeza, as angústias, vai sofrer as consequências da sua posição perante a vida, das suas atitudes, que entra num ciclo vicioso, cada vez mais, podendo terminar numa culminação. Então, a gente entender que todos nós estamos num processo de relação com a vida. E esse processo, se a gente não trouxer valores elevados, nobres, certamente a gente pode cair na culminância desses momentos de dor e de tristeza que nos farão sofrer mais. Jesus nos abençoe. Para concluir, a gente vai seguir na inspiração, às vezes passa um pouquinho da hora, mas Lucas 10, 25 a 28. Certa vez um advogado da lei levantou com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Dentro dessa reflexão que eu propus hoje, olha, seja feliz, seja amigo, seja virtuoso, ame, ajude, tenha uma vida útil,
para a sua consciência, se aproxime de Deus, porque o que Deus espera de nós, que ajudemos os nossos semelhantes. O Pai se preocupa com os filhos, mas a mão do Pai age, o Criador age através da criatura. Então, todas as vezes que nós estamos sendo úteis, nós estamos cumprindo a vontade do Pai, e isso nos faz se sentir dignos. Faz fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque esse sentimento nos preenche, nos faz se sentir bem consigo próprio. Viverás, faz isso e viverás. Então ele não está falando aqui de viver, porque existem espíritos que estão vivos no corpo, mas mortos na alma. Faz isso e viverás. Ama a Deus. Ama a Deus, confia, acredita que existe um Pai, que não tem prova que não possa ser vencida. Se Ele está nos sugerindo passar por esses momentos duros e difíceis, tem motivos, tem razões que a gente desconhece. Então vamos viver, mas não no viver do corpo, mas no viver do espírito, no viver da alma. E então vamos nos sentir realmente espíritos plenos, ainda que o nosso corpo não corresponda. Ainda que as doenças venham nos convidar a passar por circunstâncias difíceis, por limitações que nós não queremos, mas que certamente, pela vontade do Pai, nos proporcionarão ocasião de engrandecimento e crescimento. Jesus nos abençoe a todos, queridos. Bom, para quem está em casa, a gente vai se despedir agora com a prece de encerramento. Para os que estão presentes aqui no Lar Espírita Luiz Gonzaga, após a prece, terá o passe. Vamos agradecer ao Carlos pelas suas palavras. É sempre bom, né, escutarmos palavras de incentivo, principalmente nesse período que a gente se encontra, né? Por conta da pandemia, de todas essas desesperanças que nos cercam. Mas como o Carlos terminou a fala dele, o importante é que a gente possa confiar e ter fé e continuarmos seguindo a nossa estrada, principalmente acreditando num Deus maior, em algo maior que rege todo esse universo e que nós não estamos aqui por acaso. Que a gente possa sair daqui hoje refletindo sobre tudo isso que escutamos e principalmente, né, tentando se melhorar a cada dia, principalmente não só física, mas os nossos pensamentos, para que a gente possa prosseguir adiante. Obrigada.